Temos aí para o dia de hoje o Bitcoin subindo um pouco e algumas altcoins acompanhando essa alta do Bitcoin. Hoje a gente vai falar sobre altcoins, o nosso foco no vídeo de hoje vai ser sobre altcoins e as altcoins que pode subir muito aí para o decorrer dessa semana e está prestes a explodir. Algumas delas altcoins bem pequenas, já falei diversas vezes aqui no canal, e também algumas altcoins grandes, como por exemplo Ethereum, DOT, FTM, que pode estar subindo bastante aí, dependendo do que acontecer com o Bitcoin para o decorrer dessa semana. A gente vai ficar de olho nas altcoins, porque na minha opinião a gente tem boas oportunidades aí, tendo em vista que a gente já tem Bitcoin a 43 mil dólares por unidade, e para Bitcoin subir 100% ele precisaria subir até 86 mil dólares por unidade. Então 100% no Bitcoin seria um valor estimado aí para o decorrer desse ano até início do próximo ano, sendo que nas altcoins a gente pode pegar 100%, 200%, 300% de forma mais facilitada, tá bom? Por esse motivo que a gente vai falar sobre as altcoins hoje, tá? E já começando o vídeo aqui falando sobre altcoins, sem perder muito tempo, eu quero estar te mostrando as maiores, tá? Como por exemplo o Ethereum, que está rompendo aqui a cunha, está rompendo aqui essa cunha, e muito em breve ele pode estar confirmando, tá? Levando em consideração que eu espero a confirmação no fechamento diário ou no fechamento de 4 horas. Quando a gente tiver o fechamento diário rompendo aqui de fato essa cunha ou triângulo, dependendo do nome que você conheça, vamos ter aí a possibilidade do Ethereum estar subindo até 2.400 ou com uma projeção até 2.600, tá? Fica atento aí, Ethereum, até mesmo porque existe a possibilidade de aprovação de ETF, muita gente vai falar sobre Ethereum e também toda aquela vertente que a gente tinha sobre ETF de Bitcoin e o que fez o Bitcoin subir muito no ano passado, final do ano passado, pode estar acontecendo aqui no Ethereum, tá, pessoal? Fica atento aí que quando começarem a falar ou quando voltarem a falar sobre ETF de Ethereum, a gente pode ter essa valorização do Ethereum até 2.600, tá bom? Ethereum aqui tá em um ponto interessante para estar acumulando ainda, para quem quer estar acumulando, para quem quer estar colocando Ethereum em carteira, tá em um ponto interessante e tá em um ponto interessante para trade também, position trade, swing trade. Até tem uma operaçãozinha no Ethereum lá na frente ou lá no grupo do Telegram eu mostro para vocês, tá? Entra lá no grupo do Telegram, link tá na descrição, tá bom? Depois a gente tem o DOT, que está rompendo aqui essa linha de tendência de baixa. O DOT também tem um ponto bem interessante aí para estar acumulando. Quem quer ter o DOT em carteira, ele está em um ponto interessante, tendo em vista que o potencial do DOT é maior que o potencial de valorização que do Ethereum, por exemplo. O Ethereum, para subir 200%, 300%, ele já chega à alta máxima histórica. O DOT aqui, para chegar à alta máxima histórica, ele precisa subir 600%. Então a gente tem mais potencial aqui no DOT do que no próprio Ethereum, tá bom? O Ethereum, o DOT, para quem quer ter em carteira, quem quer estar acumulando, lembrando que não é recomendação de investimento, toda essa região aqui é uma região de acumulação, uma região de estar aportando aos poucos, obviamente, e também chegando em um ponto de trade, para quem quer ter um position trade em DOT. Eu tenho um position trade aqui em DOT, estou começando a estruturar algumas operações aqui no DOT para levar para médio e longo prazo, tá bom? Então o DOT aí está em uma região interessante e para quem não está posicionado, um ponto interessante para estar se posicionando aí é assim que ele romper essa região de resistência. Toda essa região que ele está tocando e não está conseguindo romper é uma região de resistência, tá, pessoal? Então rompendo aqui essa região de resistência, a gente tem um stop bem pequeno, um stop ali de 2, 3% para um take. Se você for levar para curto prazo, um take de 8%, para médio prazo, um take de 30 a 33%. Então tá super interessante aqui o DOT, tá bom? Depois a gente tem ali a FTM também, que já está subindo aqui para o dia de hoje, 4%. Falei sobre o FTM no vídeo passado, na live de sábado. Falei muito, tô falando bastante sobre o FTM porque eu acredito que o FTM está em um ponto super interessante. O FTM corrigiu bastante aí nas últimas semanas, mas veja que foi uma correção para chegar até aqui essa região, até meio 1% de FIBO. Chegou até meio 1% de FIBO e voltou, conseguiu segurar, formando aqui esse padrão de cunha. Então o FTM também está em um bom ponto aí para estar acumulando, para quem quer estar acumulando FTM, e provavelmente se o Bitcoin começar a subir, como existe a possibilidade, lá na frente a gente fala sobre o Bitcoin, temos aí a possibilidade do FTM voltar a pelo menos essa alta aqui, a essa resistência em 56 centavos de dólar, que no médio prazo, curto médio prazo, já dá aí 50% de valorização. Lembra lá, se Bitcoin voltar para a alta máxima histórica, ou para você fazer 100% no Bitcoin, quanto você precisa, ou quanto que o Bitcoin precisa subir, o Bitcoin precisa subir a pelo menos 80 mil dólares por unidade, 86 mil dólares por unidade para você
fazer 100%. Aqui uma valorização no curto prazo, no FTM, por exemplo, você consegue já estar pegando aí 50%, 54% ou mais que isso no médio prazo, tá bom? Obviamente, Bitcoin é para mitigar risco, você vai precisar ter Bitcoin em carteira dependendo do tamanho do seu portfólio, dependendo do tamanho do seu patrimônio, você precisa ter para estar mitigando o risco do mercado, mas visando o risco retorno para altcoin grande, o FTM tem aqui um bom potencial. Falei sobre o potencial lá no vídeo passado e vou deixar o vídeo na descrição, tá bom? E tem algumas altcoins pequenas também, dando oportunidade. Mas antes de falar sobre essas altcoins pequenas, a gente precisa dar uma olhada no Bitcoin também, tá, pessoal? Que para o dia de hoje tem aí a possibilidade de estar formando esse padrão de bandeira, esse padrão de flâmula, dependente do nome que você conheça, tá? O nome não importa pra gente, o que importa é o conceito. Ele formou diversos padrões, foi rompendo, foi descaracterizando. Agora eu tô de olho aqui nessa flâmula, nessa bandeira, porque já está confirmando, e se ele conseguir segurar e romper essas resistências aqui em 43.600, 43.300, temos a projeção de Bitcoin a 47 mil dólares por unidade, tá? Existe essa possibilidade, fique atento. O que falta aqui para essa valorização é só uma coisa: volume. A gente não tem muito volume no Bitcoin ainda, e quando o Bitcoin começar a ganhar volume, temos a possibilidade de ter o Bitcoin naquelas regiões, o Bitcoin subindo, tá? Mostrando que a gente tem pressão compradora e pressão compradora vindo de negociação, de muitas negociações na ponta compradora. Nesse momento o volume está baixo, reflexo do final de semana, então a gente tem Bitcoin ali com 16 bilhões de volume. Precisamos de mais, precisamos estar superando aqui a 24, 25, 30, 40 bilhões para que a gente tenha aqui essa projeção até 47 mil dólares por unidade, tá? Então a gente vai ficar de olho aqui no volume principalmente, se a gente quer ver valorização no Bitcoin. E se isso acontecer, a gente tem aqui as valorizações nas altcoins. Altcoin grande, altcoin pequena também. Eu vou considerar o AGIX como altcoin pequena, levando em consideração as outras que eu observei. DOT, FTM, Ethereum. Então, vou levar em consideração como altcoin pequena ainda e que tem muito potencial o AGIX, tá? E o AGIX, veja que nesse momento, o AGIX pode estar formando aqui aquele padrão que tinha falado lá na semana passada que a gente precisava. A gente precisava dessa formação para descaracterizar essas formações de topos e fundos descendentes. Veja que ele formava topo e fundo descendente, caía, topo e fundo descendente, caía. Para a gente descaracterizar essa formação de topo e fundo descendente, precisamos de formação de topos e fundos ascendentes, invertendo essa tendência de curto prazo. E nesse momento já fez aqui uma base em 26, fez um topo mais alto e precisamos do rompimento dessa região de 28. Rompendo essa região de 28, ele vai vir para formar um topo ascendente. A gente já tem um fundo ascendente, precisamos de um topo ascendente para continuar essa valorização até a próxima resistência em 35. Então o AGIX, rompendo essa região, a gente pode ter uma valorização bem interessante para as próximas semanas aí, tá? Levando em consideração os tokens de inteligência artificial e os tokens que estão no ecossistema da SingularityNet, que vai também surfar essa valorização, a gente tem o SDAO. Muita gente falando mal do SDAO, falando que o SDAO está caindo, está estagnado. Ah, os gringos não estão falando de SDAO. O SDAO é queda infinita. Muita gente, observo isso, muita gente falando mal de SDAO. Já falei diversas vezes sobre isso aqui. E você não tem que olhar o que estão falando, você tem que olhar o projeto. É um projeto que você acredita? Se é um projeto que você acredita, você vai acumulando aos poucos. Deixa o pessoal falar, vai fazendo sua acumulação. E quando começar a entrar dinheiro de fato, levando em consideração as parcerias que o SDAO já está fazendo também, tá? Ele vai ter a valorização assim como aconteceu aqui atrás, tá, pessoal? Então, quando ele começar a subir, a gente pode ter uma valorização expressiva, valorização que pode chegar em uma valorização de 100%, como aconteceu cá atrás. Veja que nesse momento o SDAO veio agulhando esse padrão, como falei diversas vezes aqui no canal sobre esse padrão, ele veio agulhando a base desse padrão e, a partir do momento que ele romper para cima esse padrão, temos a possibilidade de uma valorização mais expressiva para buscar a alta, o topo desse padrão que está aqui em cima ou a projeção desse padrão. Vai bem mais em cima, chegando lá a 80, 90 centavos por unidade, tá? Mas até o topo desse padrão aqui, a gente já tem uma projeção aproximada de 70%. E a partir do momento que o SDAO romper esse padrão, confirmar esse padrão em gráfico diário, gráfico semanal, a gente pode ter uma valorização bem rápida, como aconteceu lá no FET.
Muita gente ficou para trás no FET. Falei diversas vezes sobre o FET quando eu estava formando esse padrão e muita gente ficou para trás e depois comprou caro, comprou lá em cima depois que subiu muito. Cuidado para não acontecer a mesma coisa com você aqui no SDAO, para você que quer ter. Se você não quer ter o SDAO, essa análise não faz sentido para você. Mas se você quer ter o SDAO em carteira, talvez o SDAO esteja em um ponto interessante para você que quer estar acumulando, tá? Falando de altcoin pequena, o DBC está em um padrão bem interessante, tá, pessoal? Comprei DBC lá no sábado, falei em live, aliás, esse sábado vai ter live de novo, tá? A gente vai fazer, vi que vocês gostaram ali do formato de live que eu fiz no sábado passado. Vou fazer o mesmo formato nesse sábado, para a gente bater um papo, falar de altcoin. Então, se você está chegando aqui agora, se inscreve para você receber a notificação de quando eu publicar lá a live, tá? De quando eu deixar a live agendada e entra lá no grupo do Telegram. O grupo do Telegram é importante para a gente ter esse contato também, tá? Então, aqui o DBC, já falei diversas vezes, não vou falar de novo o que é o DBC, mas o DBC é um projeto interessante e quando passar a subir, quando voltar a subir, temos a possibilidade de uma valorização bem expressiva no DBC, tá, pessoal? Fazendo o mesmo padrão, formando aquele mesmo padrão que formou no FET, e ao confirmar esse padrão, a gente pode ter uma valorização aí no médio prazo até essas próximas resistências, tá? Até esses topos anteriores. E chegando até esse topo anterior aqui, a gente pode ter uma valorização de aproximadamente 127%. Chegando a esse topo aqui, que é o topo mais estimado a estar chegando esse ano, é um topo mais provável a estar chegando esse ano, a gente já tem uma valorização de 360% para o decorrer desse ano. Depois a gente tem os próximos topos, entregando aí 1.000, 2.000, 3.000, 5.000% aqui nesse token, tá bom? Tem também o MEN. O MEN está em uma região bem interessante. O MEN eu tenho em carteira, falei diversas vezes sobre o MEN aqui no canal também. Veja que o MEN também está nesse padrão, está formando aqui esse padrão, tá? Existe a possibilidade de corrigir um pouco mais, chegar até 0.012 e se chegar até essa região, eu, Luiz, vou baixar o preço médio dos meus tokens MENs. Se cai, eu utilizo como oportunidade, tá bom? Por isso que eu sempre falo aqui para você comprar aos poucos, para você sempre ter capital para baixar preço médio, para você comprar mais barato possível, ter um preço médio bem interessante aí, que é para quando subir, você também ter ali um retorno mais expressivo, tá? E quando confirmar aqui esse padrão, ao romper e confirmar, tem a possibilidade de chegar até esse próximo topo, entregando aí 300% no curto médio prazo. Então, por esse motivo que eu vou acumular MEN, vou comprar um pouco mais quando confirmar esse padrão, e se ele cair até aqui embaixo, em 0.012, eu também vou comprar um pouco mais, aumentar a minha exposição em MEN na minha carteira, tá bom? Lembrando que quando eu compro, eu publico lá no grupo, então por esse motivo que é importante você estar lá também. E um detalhe importante, tá? Para você que quer aprender sobre trade, sobre análise, entra lá na fila de espera da Beta. A Beta, para quem não conhece, é a minha plataforma, é uma plataforma que eu criei, uma academia de estudo que eu criei para estar te entregando conhecimento gratuito onde você não paga nada, onde eu coloco as exchanges para estar pagando para você. E a BitGet vai estar pagando o conhecimento, o meu treinamento, todos os meus treinamentos para você. Então, não é gratuito. Você só não vai pagar nada, quem vai pagar vai ser a BitGet, tá bom? Nada mais justo do que as exchanges pagar o conhecimento para você. Você utiliza, você opera, você gera receita para a exchange, então nada mais justo do que a exchange que você está utilizando ou que você vai utilizar pagar o seu conhecimento para você estar utilizando da melhor forma possível. É esse o intuito da criação da Beta. Tá? Então entra aqui no site da Beta, vou deixar na descrição, clica aqui em fila de espera, você vai ser direcionado para a fila de espera. Lá você vai cumprir com 2 requisitos. Ter a conta na BitGet, obviamente, a BitGet vai pagar para você, e ter pelo menos $100 ali na conta para demonstrar que você vai utilizar de fato a plataforma, tá bom? E então a BitGet já vai pagar, não é sorteio, eles vão pagar aqui para você o meu treinamento, todos os meus treinamentos, os meus cursos, tá bom? Lembrando que tem diversas vantagens em estar participando da Beta, em estar lá dentro. Você vai participar de campeonato, você vai ter ali recompensas em estar utilizando a exchange, você vai ter análise, lá tem tópicos de análise onde eu publico análise todos os dias, tá? Às vezes eu abro um trade ou outro, eu monto posição, publico lá também. Posições de trade que eu não publico no grupo aberto, publico lá no grupo da Beta Academy. Tem diversas outras coisas aqui sobre o que você vai aprender. Já foram mais de R$200 mil em premiações distribuídas lá
No decorrer da criação da beta até o presente momento, já foram mais de R$200 mil distribuídos em recompensa lá gratuitamente para você. São mais de 300 alunos, mais de 40 aulas, bem mais de 40 aulas disponíveis para você estar estudando e mais um monte de coisa, tá? E você não paga nada. Eu sou o único brasileiro, tá? Eu tenho orgulho de falar isso, porque eu sou o único brasileiro que traz de fato o conhecimento sem estar te vendendo nada. Tá? É uma ideia super interessante, uma ideia que, na minha opinião, vai ganhar muito mercado, porque nada mais justo do que a exchange, a plataforma que você utiliza, tá pagando um conhecimento de qualidade para você, tá bom? Espero que todo mundo, todos os criadores de conteúdo também se adequem a isso, a essa nova realidade, para que todo mundo tenha o mesmo grau de conhecimento, entregue um bom conhecimento de qualidade, principalmente para quem está entrando agora e não tem dinheiro suficiente para estar comprando um curso de R$1.000, R$2.000, R$3.000, tá bom? Enfim, é isso. Espero ter te ajudado, vai ser sempre esse intuito, tá te ajudando da melhor forma possível, tá? E te vejo lá na fila de espera. Entra lá na fila de espera, você não vai pagar nada para estar ganhando aí um conhecimento de qualidade e também várias recompensas, tá bom? Vou ficando por aqui, fui.